Hoje é domingo, 17 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com mais uma análise da rodada que terminou ontem. E ela foi bem positiva para o Botafogo. E esta análise você terá ali a tabela do OneFootball. Se você curte um aplicativo completo, onde você tem informações, jogos ao vivo, você tem ali estatísticas, é o OneFootball. Garanto que você terá ali muitas informações e que você verá somente coisas de qualidade, sem ali fake news, sem forçação de barra. O OneFootball é parceiro do canal do TF e eu recomendo, você vai encontrar o aplicativo aqui na nossa descrição. E agora, durante todo o nosso giro de notícias de hoje, com a análise da rodada, você terá, sabe o quê? A tabela do OneFootball. Então o OneFootball é parceiro do canal do TF, você vai baixar o aplicativo e vai poder acompanhar toda a Série B, todos os resultados, toda a classificação, tudo isso que eu vou passar aqui para vocês diretamente no aplicativo. Baixe, você vai curtir bastante. Final da 30ª rodada, TF pequeno, tabela do OneFootball aqui maior para você poder acompanhar os jogos da 30ª e também da 31ª rodada, e vamos analisar se ela foi positiva realmente para o Botafogo e se a próxima poderá ser melhor ainda. Olha, talvez a próxima seja interessantíssima para o Botafogo de Futebol e Regata. A 30ª rodada começou no feriado do dia 12 com Sampaio Corrêa 0, Vitória 1. Esse jogo já foi uma zebrinha da rodada. Botafogo 0, Cruzeiro 0, um jogo ali bem complicado, um empate que o Botafogo realmente somou um ponto, isso foi importante na nossa classificação geral. Brusque 3, Remo 1, CRB 2, Guarani 2, CRB buscou 2-0, já que o Guarani fora de casa tinha aberto esse placar e a equipe de Alagoas conseguiu esse empate por 2-2. Goiás 3, CSA 1, isso deu uma segurada na equipe alagoana e o Goiás está firme ali dentro da zona de classificação. Brasil de Pelotas 2, Vila Nova 2, a equipe do Vila Nova tem a segunda melhor campanha no segundo turno, mas parou para a lanterninha da Série B, jogo lá em Pelotas. Ponte Preta 2, Náutico 3, o jogo pra lá e pra cá, viradas e viradas, e a equipe do Timbu com o Hélio dos Anjos tá dando uma respiradinha ali e ainda sonha com possível acesso. Vasco 2, Coritiba 1. E o Vasco continua respirando. Os resultados dessa rodada aí foram bons para algumas equipes. Irei falar com vocês quais. Operário 0, Londrina 0. Um jogo ali de duas equipes que estão com a corda no pescoço. E Confiança 3, Avaí 1. Esse resultado foi maravilhoso para o Botafogo. Na minha humilde opinião, essa rodada foi benéfica para Botafogo, Goiás, Náutico e Vasco da Gama. São os times que saíram vitoriosos porque os resultados ali foram importantes para as equipes que estão pensando ainda em chegar ao G4, no caso de Náutico e Vasco, porque o Avaí ficou ali estático, não andou na rodada, e o Botafogo conseguiu tirar um ponto com resultado fora de casa em relação à liderança da Série B e conseguiu manter uma diferença para a primeira equipe fora da zona de classificação, no caso, o time do CRB. O Botafogo está ali com 3 pontos e uma rodada. Mesmo se a equipe de Alagoas empatar em pontos com o Botafogo, ela não ultrapassará o Alvinegro por causa do número de vitórias. Vamos olhar aqui a classificação. Estou falando sobre isso, mas vamos olhar a classificação, que é bem mais fácil para todo mundo enxergar. Classificação lá do OneFootball, a tabelinha, você encontra sempre no aplicativo que está aqui na nossa descrição. Coritiba, 54 pontos. O Coxa vive um momento bem complicado. Não ganha 3 partidas e digamos que aquela tranquilidade que eles tinham, hoje não tem mais. O acesso está garantido? Pelo contrário, a situação ficou um pouco mais ali dramática para a equipe Coxa Branca. Botafogo com 52 pontos, Goiás em terceiro com 51, Avaí em quarto com 50, perdeu a oportunidade com a derrota de ontem de ultrapassar o Botafogo e terminar na segunda posição, se manteve ali na quarta posição com 50 pontos. O CRB com 49 na quinta, o Vasco subiu posições, está na sexta posição com 46 e hoje o Cruz Maltino está a 4 pontos de distância da primeira equipe dentro do G4, que no caso é o Avaí. Porém, o Vasco tem que empatar em pontos e tirar uma diferença de gols. O Guarani em sétimo com 46, CSA em oitavo com 45 e o Náutico em nono com 44. Na minha opinião, forçando, vamos até o Náutico brigando por vaga. A equipe pernambucana está a 6 pontos da primeira dentro da zona de classificação, no caso, o Avaí. Vocês têm pedido para eu colocar também aqui
sobre as equipes que estão ali na zona de rebaixamento. Brasil de Pelotas praticamente rebaixado com 20 pontos. Confiança, que venceu ontem, tirou a cabeça do atoleiro, mas ainda continua bem complicado. Tirou a cabeça, não, tirou assim o olho do atoleiro, tá? Colocou o nariz para fora e deu uma respirada, está com 28. O Vitória da Bahia em 18º com 29 e o Londrina em 17º com 31. A Ponte Preta é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 34 pontos. O Botafogo vai enfrentar o Goiás, que está em terceiro, o Vasco, que está em sexto, o Guarani, que está em sétimo, o Brusque, na próxima rodada, em 14º, Operário, 15º, Ponte Preta, 16º, Confiança, que está em 19º, e a Lanterninha, a equipe do Brasil de Pelotas. Isso quer dizer o quê? O Botafogo terá 1, 2, 3, 4, 5 confrontos contra equipes que estão aqui, ó, na parte de baixo da tabela. Esses jogos, meus amigos, mesmo sendo 2 fora de casa, o Botafogo tem que ganhar de qualquer maneira, porque eles poderão ser fundamentais para o acesso. Então vamos aos jogos da 31ª rodada, que ela terá início amanhã às 20 horas com um jogo que é importante para o Botafogo. Vila Nova e CRB. Se a equipe alagoana não vencer e o Botafogo conseguir a sua vitória, nós podemos abrir 6 pontos para a primeira equipe fora da zona de classificação em relação ao acesso. Jogo de suma importância, seremos todos Vila Nova no jogo de amanhã às 20 horas. Na terça-feira, Londrina e Goiás, a equipe de Londrina jogando as suas últimas esperanças em busca do acesso, enfrenta o Goiás, que tem se demonstrado uma equipe regular nesta parte da competição. Coritiba e Sampaio Corrêa, o Coxa, passa por um momento complicado e o Sampaio Corrêa não tem mais a mesma força que teve no primeiro turno. Apesar de ter vencido o Vasco na última rodada, perdeu em casa para a equipe do Vitória da Bahia e as chances de acesso da equipe comandada pelo Felipe Surian praticamente estão esgotadas. Mas quem sabe o Sampaio Corrêa não segure a equipe Coxa Branca e o Botafogo, com uma vitória simples, ultrapassará a equipe de Curitiba na próxima quarta-feira. Por quê? Hoje a diferença é de 2 pontos. O empate, ela passa para 3, Botafogo vencendo pelo número de vitórias, ultrapassará esta equipe na classificação geral. Quarta-feira, 20h30, Botafogo e Brusque, vá ao estádio Newton Santos. No dia 22, na sexta, Guarani e Confiança. O Confiança já fez o nosso trabalho ontem, que legal, mas o Guarani em casa tem sido muito forte. Porém, vamos torcer que a equipe de Sergipe arranque pontos do Guarani de Campinas. Avaí e Cruzeiro, esse jogo também na sexta-feira, às 21h30. Qual o Cruzeiro? O Cruzeiro ficou alguns dias de greve, mas os jogadores, quando entram em greve, eles sempre tentam dar uma resposta para o torcedor. E eles não são mercenários e etc. Mesmo sem chances de acesso, eu tenho certeza que o Vanderlei vai exigir uma vitória para que os torcedores fiquem mais calmos. Esse jogo não é favas contadas para a equipe do Avaí, não. Eu acredito que o Cruzeiro possa fazer um jogo ali até que certo ponto interessante. No sábado, nós teremos Vitória e Brasil de Pelotas. Joguei uma briga direta contra o rebaixamento, apesar do Brasil de Pelotas, na minha opinião, já ter ido. CSA e Operário, o CSA jogando as suas últimas cartadas. Náutico e Vasco da Gama. Quem perder esse jogo, na minha opinião, fica bem complicado em relação ao acesso. Se acontecer um empate, as duas equipes terão que torcer ali muito contra o Avaí. Se as equipes que estão dentro do G4 todas vencerem e acontecer um empate entre Náutico e Vasco, babau. Acabou para essas equipes, na minha opinião. Ali só uma arrancada monstruosa, vencendo todos os jogos seguidos, que talvez elas consigam um acesso. Se acontecer um vencedor, o derrotado também ficará numa situação bem mais complicada. É um jogo ali bem complicado no próximo domingo lá nos Aflitos. E para fechar a rodada, Remo e Ponte Preta. Então, dando para ver aqui que a próxima análise da rodada acontecerá no próximo domingo aqui no nosso Noite Alvinegra. A rodada 31 tem tudo para ser uma de consolidação para o Botafogo, de conseguir colocar 6 pontos em cima do CRB, que é a primeira equipe fora da zona de classificação, e tem que cercar de qualquer maneira essa equipe no jogo contra o Vila Nova. Serei Vila Nova desde pequenininho na segunda-feira e, claro, o Botafogo precisa fazer a sua parte contra o Brusque. Não tem outro resultado que não seja a vitória. O Botafogo tem que entrar como um time grande, tem que entrar com o tamanho da camisa, colocando ali tudo que tem direito para conseguir esses 3 pontos que serão de suma importância para o nosso acesso. Mas comentem aqui, vocês gostaram desta rodada? Acham que o Botafogo deu ali um ponto positivo, um passo positivo para o acesso?
Comentem aqui. Este foi mais um Giro de Notícias, eu espero que vocês tenham curtido. Por volta das 2 horas, estarei de volta com mais um Giro de Notícias aqui no canal e mais tarde com Noite Alvinegra. 3 conteúdos para vocês. Um beijo, tchau, tchau e fui! Pra cima dele, Fogão. Vamos subir.